Esse é um tempo que nós precisamos entender a estação espiritual na qual Deus nos colocou. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho do pecador, nem se assenta na roda do escarnecedor. Antes o seu prazer é na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Será como árvore plantada junto às fontes, que dá seu fruto na estação própria. Então o homem que ama a palavra de Deus, que ama Jesus, ele está plantado junto às fontes. Quem é essa fonte? Essa fonte é o Espírito Santo. E se ele está com o Espírito Santo, se ele está com Jesus, na estação própria, ele dá fruto. E qual é a estação própria do fruto? É primavera e verão. É a estação das flores, dos frutos, dos animais, trazer os seus filhotes à vida. Você sabe que a natureza assim da galinha, a galinha quando ela fica choca, ela entra num estado de febre, ela fica com febre. E ela fica 21 dias sentada no ninho sem sair, sem vontade de comer, sem vontade de beber, sem vontade de nada. Embora ela precisa comer e beber, ela sai um pouquinho e já volta. Ela fica com febre, doente, 21 dias até trazer à vida os seus pintainhos, na qual ela dá vida por eles. Eu me lembro que pegou fogo no sítio do meu pai, na vegetação rasteira, no pasto. E aí matou uma galinha queimada. Ela estava no meio do pasto. E o meu pai empurrou ela morta assim já. E embaixo das asas dela os pindainhos estavam todos vivos. Ela podia ter voado, mas ela decidiu morrer por causa dos seus pintainhos. Ela fica com febre para gerar. Você vai ver um peixinho que chama salmão, maravilhoso aquele peixe. Ele vive no mar, mas quando chega a fase adulta, ele precisa gerar a sua espécie. Aí ele se enche de ovos e ele sobe os rios, sai do mar, sobe rio, os rios que desaguam no mar, ele sobe esses rios. Ele vai se batendo de pedra em pedra, de cachoeira em cachoeira, se arrebentando, se machucando, até conseguir ir para os lugares mais altos do rio, e ali ele desova e ele morre. O salmão desova sabendo que vai morrer, mas o gerar vidas para ele é mais forte do que a morte. E a natureza é assim. As árvores, as flores, as espécies de flores, quando chega a estação do fruto, que é a estação do Salmo do número 1, do homem do Salmo 1, plantado junto às fontes, o cenário de inverno, de morte começa a sair, e começa-se o nascimento, o renascimento, flores, frutos, e a natureza faz isso porque ela está debaixo do poder de Deus. E de forma sobrenatural e um amor incompreensível, Jesus morreu para nos salvar, deu a vida para que nós tivéssemos vida. Nós íamos para o inferno, mas não vamos mais, porque Ele mudou a nossa história e pagou a nossa dívida que era impagável. Ele restaurou a nós, a nossa família, Ele restaurou a nossa história, Ele restaurou tudo que é em nós. Mas Ele não morreu só por causa de nós. Ele morreu por todos os seres humanos, por alguns que agora estão no bar, assim como eu e você estávamos, por alguns que estão fumando maconha, igual alguns aqui estavam,
Por alguns estão roubando, igual alguns estavam, ou se prostraram para os ídolos, como muitos de nós estávamos. Alguém nos amou um dia e compartilhou esse amor de Jesus com nós. Eu dei muito trabalho para me converter, porque precisava me convencer, mas alguém me amou o suficiente para me trazer para o renascimento. Foi uma obra de Deus, mas Deus usa pessoas. E a igreja de Jesus, ela não é um barco para nos proteger. Não é somente isso. A igreja de Jesus é um barco salva-vidas. A gente está no mar, que é o mundo, tem um monte de gente morrendo. Esse texto de Romanos, ele diz que a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Você passa por um lado de uma pessoa, ela está tirando sarro de um crente, ou não está nem aí para Deus, mas a alma dela e o espírito dela está gritando: por favor, me ajuda. A criação geme, aguardando a nossa manifestação. E nós não podemos se comportar como se esse barco fosse um barco para a gente passear, fazer churrasco, igual uma lancha de passeio. Nós precisamos entender que a igreja não é uma lancha de passeio. As programações que existem, o louvor, as festas, as redes, o culto, as bênçãos derramadas, a palavra que nos levanta, que nos cura, tudo isso é uma festa, mas a igreja não se resume nisso. A igreja só está reunida para um propósito: salvar o mundo. E se a gente não salvar o mundo, essa porta está aberta em vão. Eu estou pastoreando em vão. E o seu cristianismo e o meu é um cristianismo que não funciona. O propósito de nós sermos igreja, meu ministério, Efésios capítulo 4, verso 11, é treinar os santos para a obra do ministério. E todos nós, como igreja, é um centro de treinamento também para nos desenvolver. Todos nós somos ganhadores de almas, cuidadores de almas, e vamos transformar o mundo, porque nós somos discípulos de Jesus, somos luz do mundo. João capítulo 15, Jesus disse assim: eu sou a oliveira verdadeira, a videira verdadeira, o pé de uva, e vocês são os ramos. Se vocês estão ligados em mim, vocês vão produzir muitos frutos, porque a seiva é dele, a energia é dele, o poder é dele, a presença é dele. Agora, se você não estiver ligado em mim, você não vai poder dar fruto. Entende que quem está ligado em Jesus dá fruto? Quem está desligado de Jesus não dá fruto, pensa só na própria vida, nos próprios negócios. Estou falando, e a borboleta exibida já está voando aqui, olha lá em cima da Radassa. Ontem estava pregando numa igreja que a porta é desse tamanho, assim, no meio de uma avenida cheia de carro. Entrou uma borboleta desse tamanho, estava lá, né? Desse tamanho, começou a voar. Eu estava falando sobre Joel. Isso sempre é um sinal de Deus sobre essa metamorfose, essa transformação. E se você está ligado em Jesus, você dá muito fruto. Jesus disse: aí todo mundo vai conhecer que você é meu, que você é minha, que você é meu discípulo, minha discípula, e o Pai vai ser glorificado em que você dê muito fruto. Agora olha só que lindo isso. Não precisava disso, mas Ele deixou isso, vírgula. E aquele que dá muito fruto pode pedir ao Pai tudo o que você quiser em meu nome, que o Pai vai te dar. O que Jesus está dizendo? Cuida das almas, cuida da minha obra, cuida
dos meus negócios, que eu vou cuidar dos seus sonhos, eu vou cuidar da sua casa, eu vou cuidar da sua família, eu vou abençoar vocês, mas eu quero que vocês cuidem da minha casa. Então é uma prosperidade assim na terra como no céu, é ser rico, próspero em tudo na terra, sem a falta de nada, mas também rico para com Deus. Ser bem-sucedido como pai de família, homem de negócio, mulher de negócio, mãe de família, mas bem-sucedido também como homem de Deus e como mulher de Deus. Não há sentido para nós estarmos na terra se não for salvar outras pessoas. Em João, no capítulo 4, Jesus está no poço de Samaria. E aí a samaritana chega. Jesus foi lá e ela tem um casamento arrebentado, a vida destruída. Jesus, ele confronta ela. Ela se entrega, ela se conserta e ela recebe salvação. Uma mulher amargurada que vai para o poço meio-dia, porque ninguém vai buscar água meio-dia, e ela não queria falar com ninguém, porque ela não queria que ninguém botasse o dedo na vida dela. E Jesus estava no poço, na hora que ela foi. Quando a samaritana chega, ela se converte, e ela vai para a cidade para buscar um monte de gente dizendo: eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador, eu encontrei Jesus. E uma multidão vem com ela, só que os discípulos de Jesus não voltaram ainda, porque eles tinham ido no mercado para comprar comida. João capítulo 4. Quando eles voltam com a comida, Jesus estava com fome, é claro, ele tinha corpo humano. Os discípulos dizem: mestre, para comer. E ele diz: não, a comida que eu vou comer não é essa. E eles insistem: mestre, mas só precisa comer. E ele diz: não, a comida que eu vou comer é comida que meu pai me dá. E aí, de certa forma, ele se irrita dizendo: vocês olham para os campos de trigo e vocês dizem que os campos estão verdes, mas levanta os olhos no sentido, eleva a sua visão, por favor. Os campos já estão brancos, o trigo quando está branquinho, amarelinho, fica aquele campo branco assim. Os campos já estão brancos, pronto para a colheita. Vocês dizem que falta 4 meses ainda para a colheita, mas eu digo a vocês, o tempo é agora, é já. E o trigo, ele tem algo nele que é o seguinte: se você não colher, ele morre e apodrece, você perde. Os discípulos estavam muito preocupados com o que comer. Eles não estavam enxergando aquela salvação em massa que Jesus estava fazendo. Eles não estavam enxergando a vida do samaritano, eles não estavam enxergando o sofrimento dessas pessoas, o sofrimento dela. Ele estava preocupado com a comida. E esse negócio de dizer, falta 4 meses para a colheita, é como se eles dissessem, eles estão distraídos com o que está acontecendo, são indiferentes, eles entram no culto, saem da mesma forma, eles buscam para eles mesmos, estão preocupados com o que vão comer, o que vão fazer, o que vão vestir, quando Jesus está dizendo: não é essa comida, a comida é fazer a vontade do Pai. Jesus tinha 3 anos só para salvar o mundo, queria da morte, da vida na cruz. 3 anos, contagem regressiva. Precisava formar a equipe de discípulos, e ele precisava pregar essa verdade e morrer por ela e salvar a humanidade. Em Lucas 10, no capítulo 2, no verso 3, Jesus vai dizer:
Os campos estão brancos, mas poucos são os obreiros. As pessoas estão prontas para ser salvas, mas poucos são as pessoas que querem trabalhar na salvação de pessoas. Há um desespero de um agricultor com o campo maravilhoso. Imagine você que você tem uma fazenda de trigo. Você vai consertar a sua vida, você vai pagar as suas contas, você vai fazer a maior colheita de todos os tempos, mas não tem ninguém que você consiga recrutar ou pagar ou ajudar você a colher. Você tem que assistir o campo apodrecer. Deus está assistindo isso, por causa de tantas igrejas que não querem fazer a obra, não querem colher. As pessoas, devido à cultura ocidental, estão pensando somente, de forma geral, no seu próprio umbigo, no seu próprio deleite, no seu próprio conforto. Mas Jesus disse: peça para o Pai, peça para o Pai, peça para o Pai, que Ele é o dono da seara, da lavoura. Pede para Ele levantar obreiros, pede para Ele enviar obreiros, pede para Ele enviar obreiros, pede para Ele, pede. E a minha oração esses dias é: Senhor, levanta obreiros, levanta obreiros, levanta obreiros, levanta obreiros. Deus disse: entra na estação primavera, que vai ser a estação dos campos brancos prontos para a colheita. Entra na estação dos frutos, entra na estação das crias, entra na estação de gerar vida, entra, porque a estação é própria para a salvação das almas. As almas estão prontas para serem colhidas, e esse aqui é um grande celeiro de Deus, e nós somos os trabalhadores. Apóstolo, eu cheguei na igreja hoje, eu nem sei o que fazer. Você pode, você sabe, você vai ser ensinado, você vai ser conduzido, você pode fazer parte desses obreiros, dessas obreiras que vão ter uma grande frutificação em nome de Jesus. Eu comecei a olhar, e aí você vê crise política, você vê crise social, você vê crise econômica, você vê crise moral. Aí a tendência da gente que tem sensibilidade e que ama a justiça é a gente ficar com a depressão, é se entristecer e tirar o pé do acelerador para tudo, é entregar as pontas. É como uma estação de inverno, principalmente no Oriente, onde cai neve. Na Europa não dá para ir para a escola, não dá para plantar, não dá para trabalhar, as pessoas ficam em casa, situação difícil, à noite dói os ossos de frio se não tiver aquecedor. Inverno, quantos moradores de rua no inverno morrem de frio? Então, aos olhos humanos, a estação que nós vemos espiritual do mundo é a estação inverno. É um caos. Mas aos olhos de Deus é a primavera. É no caos que as pessoas estão prontas para ser colhidas, prontas para se converter, pronto para encontrar o caminho. Tem uma mãe chorando que precisa de você, tem um pai chorando que precisa de você, tem um filho chorando que precisa de você, tem um jovem, tem uma jovem, tem um velho, tem uma senhora. Eles estão chorando, desesperados, eles não sabem o caminho. Tem gente demais buscando a macumba, tem gente demais buscando os ídolos, tem gente demais buscando, irmãos, uma pessoa 100% idólatra, que é um frei, que faz oração 4 da manhã, está juntando 2 milhões de pessoas para orar. As pessoas acordam às 4 da manhã para rezarem os terços.
Ah, que legal esse Frei. Não, esse Frei tinha que falar a verdade para as pessoas e levá-la ao Evangelho. Mas o que eu quero analisar não é isso. É o desespero das pessoas em busca de Deus. Acordam 4 horas da manhã, 2 milhões de pessoas. Você pensa que as pessoas estão dormindo? Não, elas estão desesperadas procurando Deus. Mas como ouvirão se não tem quem pregue? Como vão crer se ninguém for enviado? E como está escrito: formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas de alegria. Nós temos o Evangelho de Jesus e nós precisamos levar o Evangelho. Pessoas estão procurando Deus em vários lugares. Apóstolo, mas elas estão rezando porque elas amam Jesus. Sim, o coração delas é lindo e é puro. Mas Mateus 6, capítulo 6 diz assim: quando orares, não assemelheis aos pagãos, que fazem orações vãs e repetitivas, pensando que no muito falar serão ouvidos. Mas entra no seu quarto, fala em secreto com seu pai, que te sonda em secreto e te recompensará publicamente. Essas pessoas estão desesperadas. E eu e você, como aqueles que são salvos e receberam a salvação com Jesus como o único Salvador, nós temos a palavra da verdade e nós traremos as almas para um renascimento. E o Senhor está te chamando para essa grande campanha do renascimento, a estação primavera. Diga amém e dê um aplauso a Jesus. A Manu é filha de uma família daqui que foi embora para o Canadá já faz 1 ano. Mais de 1 ano. Manu teve um sonho e ela mandou esse sonho para alguém que eu não sei quem é, acho que foi para a apóstola. E eu tinha orado, e aí a apóstola mandou o sonho depois que eu orei. Ela disse assim: Manu é pequenininha, ela está numa outra igreja no Canadá, porque eles precisam congregar. Ela disse assim: apóstola, mandou para você? Apóstola, eu tive um sonho essa noite. Eu fui levado na GEPAM, estava lotado de gente, e tinha muitas árvores dentro da GEPAM, mas muitas árvores, que tinha morango, que tinha maçã, que tinha... Ela foi falando o nome das frutas, e muitas flores e muitas frutas. Estava cheio de árvores, de flores e de frutas. Aí ela fala que ela viu alguém, ela abraçou e tal, mas o próprio Jesus disse: das crianças, da boca dos pequeninos virá o perfeito louvor. Deus usando as crianças para mostrar para nós, é isso mesmo, a estação agora será uma estação de primavera, uma estação de colheita, e levante os obreiros, ore para que as pessoas queimem o coração, e toda a igreja participe dessa estação, que serão 8 domingos, 2 meses, em que nós trabalharemos para salvar essas almas, esse trigo recolhido no celeiro de Deus, em nome de Jesus. Apóstolo, como vai ser essa estação? Me fala. Eu quero estar dentro, eu quero participar. Esse altar, ele virou a partir de hoje um barco de pescaria. E nós daremos início a semana que vem, no domingo, na estação primavera. Hoje eu só estou explicando para todos vocês ficarem norteados, o coraçãozinho queimar, e para você arregaçar a manga junto comigo, e a gente cair para dentro dessa roça, colher as almas para Jesus. Todos podem ajudar, desde o que tem menos influência, ao que tem mais influência, ao que não é líder, ao que é líder, até o visitante que está aqui hoje. Se você veio hoje, é porque essa palavra é para você. Kathryn Kuhlman dizia assim: tire alguém do buraco da depressão, e quando você olhar para trás, você saiu do seu.
Ou seja, o segundo mandamento, que é o amor ao próximo, ele traz para você restauração de você mesmo, porque se você ama o outro, você traz esse amor de Deus para você mesmo. Pessoas que trabalham por amor ao próximo são pessoas fantásticas, pessoas melhores, pessoas mais abençoadas por Deus do que as demais. 2 mandamentos: amará a Deus acima de todas as coisas, todo o seu coração, alma, força e entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Essa primavera é uma estação espiritual, onde, por causa do caos, as pessoas estão prontas para ser convidadas, para ser transformadas. Abaixa só um pouquinho o fundo, filha. Está maravilhoso, não tira esse fundo, esse aí mesmo. E ótimo, tá bom. Elas estão prontas para serem colhidas. Durante essas 60 dias próximos, nós teremos esse altar como um grande navio de pesca. Então, as mensagens que serão pregadas aqui, as músicas que serão cantadas, são músicas para as pessoas se aliviarem em Deus. É claro que vai ter músicas também que a gente está acostumado, de adoração direta para Deus, sem pedir nada, mas parte das canções, pastor Anderson, elas serão canções. Vocês viram hoje? Que doçura as canções, que delícia, que restauração, que abraço de Deus. Então essas canções vão ser voltadas para as pessoas que chegarem, que serão trazidas, elas conseguirem se conectar com Deus. Ela vem com dor, ela vem com problemas, e aqui elas podem se aliviar em Deus, como Davi, o salmista, se aliviou no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Leva-me às águas tranquilas, me atravessa no vale da sombra da morte, refrigera a minha alma. Como se aliviou no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele estava com muitos inimigos de guerra, então as músicas também são músicas para pedir socorro para Deus. E nós vamos trabalhar durante as 8 semanas no altar. Será um altar evangelístico, vai ter teatros, nós vamos ter palavras evangelísticas, palavras de restauração familiar, palavras de salvação, serão palavras de restauração as 8 semanas, que quem aproximar dessa porta aqui dentro, que nunca conheceu o Evangelho, que não é convertido, vai ser pescado, porque será uma doçura de palavra de salvação durante 8 semanas. Apóstolo, e eu quero buscar o poder profético, apóstolo, ok? Essas 8 semanas nós vamos buscar a salvação. E o que você vai ser? Você vai receber bênção em todos os cultos, porque Deus vai te honrar e te abençoar. Mas você vai trabalhar para trazer outras pessoas que precisam desse alimento. Preciso trazer minha família, preciso trazer meu amigo, eu preciso trazer alguém que reclamou para mim da vida, alguém que desistiu da vida, porque vai ter um alimento e uma mesa pronta com a comida que eles precisam, desejam e estão queimando de fome para comer. Vai ser 8 semanas de evangelismo. O que mais vai ter, apóstolo? Todas as quintas-feiras nós consagramos elas para serem redes de pescaria. Então, essa quinta é rede de homens. Os homens não podem vir só com tratamento para você. Você precisa convidar um amigo. Você vai convidar 10. Se vir um, mais vale uma alma que o mundo todo. E se vir 10 almas vale mais que 10 mundo todo. Então nós vamos trabalhar na rede de homens, trazendo homens. Os homens vão fazer a pescaria, e a mensagem será sim o crescimento dos homens, mas será uma mensagem também embutida o poder de salvação de Jesus Cristo, o socorro de Jesus Cristo.
Se você puder me ver no mundo espiritual, cadê o profeta Regis? Vem aqui, querido. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, sobe aqui. Eu quero que você veja o que eu estou vendo. Eu quero que você veja o que eu estou vendo. Eu quero que você veja o que eu estou vendo. Aí as redes de quinta, na outra vai ser rede de casais. Nós estamos trazendo o pastor Val. Precisa ligar para ele, Beth. Ele não sabe que ele está vindo, né? Nós vamos trazer o pastor Val. Senta aí, querido, um pouquinho. Isso. Isso. Não, senta ali no sofá. Ó. Isso. Espírito Santo, abra a visão do teu filho de forma plena, para que ele veja. Isso. Ajuda aí, querido. Isso. Poder do Espírito Santo. Agora a visão dele vai se abrir. Ele é um vidente de Deus. E ele vai enxergar. Aqui virou um barco mesmo. Eu estou falando, mas estou dentro de um barco. No reino espiritual se move, né? Se move muito. Aí as redes, vai ser rede de casais. Nós vamos tratar os casais. Vai ter nada de apagar velhinha, acender velhinha, de romantismo, de mesinha, de jantar. Mas vai ser um tratamento maravilhoso. E nós vamos jogar a rede colhendo casais. E a rede de mulheres também. E nós vamos fazer uma rede que é a escola dos grandes, rede de empresários. Nós vamos trazer empresários. Vai trazer empresário e aí no final faz um ofertório para eles fazerem uma oferta para construção. Não. Nós vamos fazer um coquetelzinho e eles vão vir e nós vamos orar pelos negócios deles, orar pelo sucesso deles, orar pela paz deles, e nós vamos também introduzir Jesus no negócio deles, orar pela salvação deles. Vai ser uma pescaria de empresários, os empresários da igreja, aqueles que querem ser empresário, convide homens de negócio, mulheres de negócio para estar conosco na rede. As redes de criança, vai ter a cada 15 dias uma rede de criança, que as crianças trazem o amiguinho e vai ter teatro apresentando Jesus. A rede de jovens também, nós vamos sentar, eu e PH, a Maria, e nós vamos fazer eventos de colheita. Então todas as redes vão pescar e a igreja precisa pescar tudo. A pesca de rede não consegue ser sozinha, precisa de várias pessoas para puxar, para a gente conseguir a fazer essa pescaria. E os líderes de células, abaixa um pouquinho o som, filha, por favor. Os líderes de células, nós vamos iniciar, não essa semana agora, essa semana nós vamos fazer o encerramento dos 7 derramamentos do sangue. Vai ser muito forte o que Deus vai fazer. Quantos dizem amém? E a semana que vem, não essa agora, hoje é domingo, já é essa semana, domingo, segunda, terça, quarta, não essa semana, depois do outro culto que vem, na semana do dia 13, nós vamos fazer uma confraternização em todas as casas que são células. E o que vai acontecer após? Vamos comemorar, terminamos essa série dos 7 derramamentos, mas é uma confraternização daqueles que vão começar a campanha das casas de paz. Todas as células vão trabalhar 8 semanas na campanha Casa de Paz, que são campanha de milagres. Nós temos 28 igrejas que vai orar 24 horas por dia. Cada igreja vai pegar 1 hora. Nós vamos subir com as fitas para o monte, consagrar eu e os 12. E vai ter uma rede de intercessão. Quem participar dessas 8 semanas vai ser visitado por milagres sobrenaturais. Milagres de prosperidade, milagres de restituição, milagres de livramento. Tem a fita aqui vermelha, que é sobre Raabe. Ela amarrou a fita vermelha na casa dela. Todas as casas de Jericó, todos foram assassinados. A casa dela ninguém tocou, porque ela teve livramento pela aliança com Deus.
Então, quantas pessoas precisam de livramento? Quantas pessoas precisam de restituição do que você já perdeu no passado? Quantas pessoas precisam de prosperidade? Quantas pessoas precisam aprender o caminho da obediência? Quantas pessoas precisam de salvação? Aí cada semana haverá uma fita. Primeira fita, Lucas capítulo 10, Jesus enviou 72 discípulos e disse para eles: vá na cidade, 10, versículo 1, e vá nas casas, e diga nessa casa, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, coloca aí para mim o versículo, por favor. Se houver ali um filho da paz, o que foi? Pega o microfone para ele aí, por favor, rápido, por favor. Tem um leme aqui na frente. Aqui. Tem um leme? Um leme. Olha o chão aí, o que tem? Onde você está? É madeira. É madeira o chão? É, e o leme está aqui, ó. É leme aquele negócio que vira? É. Ah, o leme de guiar, sim? É leme, o volante do barco. Está aqui na frente aqui, e o chão virou de madeira. O chão virou de madeira? É. Pega o leme lá, quero ver. Põe a mão no leme. É o que vai dirigir. Ó, quer ver? Tá aqui, ó. O que tem? É o leme. É o leme daqui. Vira. Ele não vira direito, assim, tem que ser devagar. Ó. Aqui que vai conduzir. Aí daqui que vai conduzir. Vem aqui agora, vem aqui, ó. Ó, olha lá para eles. Eles estão tudo com roupas. Roupa de quem vai pescar. Como é que chama aquele negócio? Eu não sei. É aquele negócio de pescador. Eles estão. Eu estou vendo eles todos assim, desse jeito. Como quem fosse sair para uma pescaria. Todos eles. As roupas que eles estão. Tem algumas varas que estão atrás deles. Tem algumas tarrafas que elas estão dobradas aqui nas escadas aqui, ó, nesse corredor aqui, ó, tá em cima lá, como se estivesse preparada para ser usadas. Elas estão em montinhos aqui, ó, até lá, e aqui também. Aí é o leme? Aqui é o leme. Olha lá, Lucas 10. Coloque 2. 3. Portanto, ide, eu vos envio com cordeiro no meio de lobos. Não levei bolsa. 5. Assim que entrares numa casa, dizei em primeiro lugar, paz seja nessa casa. Se morar ali um filho da paz, a vossa bênção repousará sobre ele. Caso não haja, ela voltará para vocês. Permanecei naquela casa, comei, beber, não andais de uma casa a outra. Verso 8. Quando entrais numa cidade, fois bem recebido, alimentai-vos do que for colocado. Verso 9. Curai os doentes que houver na cidade, proclamai o reino de Deus está à vossa disposição. Reino de Deus está à vossa disposição. Essa pescaria, você vai ver, através de você, Deus curando câncer, Deus curando AIDS, Deus curando doenças incuráveis. Você vai ver Deus sarando, Deus libertando, Deus curando. Vai ser sobrenatural que vai acontecer através de você. Sacode a pessoa que está do lado, está entendendo? É você. Isso. Agora olha só. A semana, fora essa, na outra do dia 13, os líderes, todos os líderes, semeadores de paz, líderes de células,
E todos que serão enviados, os crentes mais velhos, vão vir aqui para pegar um sactel de suco de uva e de azeite, agora na consagração do mês de abril, que nós vamos consagrar esses sactéis e abençoar sua vida, consagrar o mês. Todos que querem vir no culto para consagrar o mês de abril, para ser abençoado, venha às 19 às 20 horas, é a consagração do culto do mês de abril. Você vai receber um sactel, e aí você vai ungir o umbral da casa que será durante 8 semanas a casa de paz. E aí tem um estandarte lindo vermelho, que você vai pendurar na porta para o lado de fora das casas que serão 8 semanas casa de paz. Essas casas serão usadas para juntar, ganhar almas para Jesus e manifestar o milagre de Deus dentro dessas casas. Vai haver muito milagre sobrenatural. Você vai ter milagre na sua vida e Deus vai fazer milagre através de você na vida de outras pessoas. Se houver um filho da paz, essa é a condição para que a paz repouse sobre uma pessoa, porque tem gente que não quer. Mas se houver quem queira, quem decrete, quem participe, a paz vai repousar sobre essa casa e sobre essa pessoa. E o que nós vamos fazer agora? Cada crente dessa igreja tem que ter na mão 3 fitas dos filhos da paz. Se você não vai numa célula, você pega essa fita hoje, você precisa ir para uma célula. Todos que estão nas células, eu acredito que seu líder já deu para você 3 fitas. Uma no seu punho e 3 fitas para você orar. E Deus vai te dar o momento certo, você convidar 3 pessoas para participar com você dessa campanha primavera, da Casa de Paz. A pessoa quer participar, como que se chega? Vem cá, vem cá, Carlinhos, vem assim. Ô Carlinhos, como tá? Tudo bem, querido? Minha vida não tá muito boa não, minha família tá muito boa não. É, Carlinhos, você está sofrendo com a sua família? Tô. Poxa, Carlinhos, eu lamento isso, rapaz. Deixa eu falar para você. Nós começamos uma campanha na igreja e ela chama-se Casa de Paz. E nós estamos orando em mais de 2.000 pessoas, 24 horas por dia, que há as escalas. Tem 28 igrejas. Sim. Por milagre, Carlinhos. E você deixa eu orar por você. Eu quero orar por você durante essas 8 semanas, porque eu creio, Carlinhos, que Deus vai restaurar a sua família. Você não pode aceitar perder sua família. Deixa, aceito. Você aceita? Agora deixa eu falar um negócio com você, ó. Esse aqui, filho da paz, ó. Se você, Carlinhos, quer entrar comigo com Deus, e uma vez por semana a gente tem que orar junto com o grupo que eu tenho lá na Casa de Paz. Você consegue estar comigo? É na quarta-feira à noite, uma vez por semana só. Mas eu não tenho carro, não tem como ir. Você não tem carro? Não. Eu posso passar a pegar você na sua casa, Carlinhos? Pode. Então tá bom. Você não esquecer que nós estamos em aliança com Jesus. Deus vai mudar a sua vida. Vou orar todos os dias para você. Só que você vai lembrar que nós estamos aqui. Você é um filho da paz. Aí você vai lembrar. E na quarta-feira, lá pelas 19 horas, eu passo na sua casa a pegar você. Tá feito? Tá feito. Então, para você não esquecer, Carlinhos, eu vou amarrar no seu braço. Posso amarrar? Tá aí, Carlinhos. Estamos juntos, em nome de Jesus. Viu?
vai ser maravilhoso. Você vai ver o milagre na sua vida. Você vai ver, cara. Eu vou lutar com você, nós vamos vencer. Em nome de Jesus. Tá bom? Deixa eu falar para você. Quarta-feira vai ter um churrasco lá. Vou buscar você, nós vamos fazer um churrasco. Vai ser uma benção, tá bom? Amém. Então... Aí fora essa semana agora, na outra, as famílias que vão na célula levam 1 quilinho de carne. Aí o dono da casa faz o arroz, faz uma maionese, alguma coisa. Outros levam um pouquinho de refrigerante, compartilha tudo para todo mundo ajudar. E aí vocês vão levar essas pessoas que vocês vão chamar para a aliança das casas de paz. Apóstolo, estou visitando, você pode levar 3 amigas, 3 amigos. Você vai trabalhar na estação Primavera, você vai dar alma para Jesus. Já chega trabalhando, é isso aí. A gente não pode deixar a fé da gente acomodar. Nós nascemos para ser luz do mundo, nós nascemos para brilhar a glória de Deus. Aí o que eles vão chegar lá, essa campanha, confraternização, ungir a casa. Mas o que eu peço? Carlinhos, você é um líder de célula, vem cá, filho. Carlinhos, você, que dia que é a sua célula? Quarta-feira. Quarta-feira. Então, eu quero que você, na sexta-feira, ou na terça-feira, ou no sábado, ou domingo não dá. Você escolhe um desses dias e você continua com a sua célula vai funcionar como casa de paz, entendeu? Só que o desafio para você, porque é só 60 dias, Carlinhos. Eu sei que é corrido, né? O apóstolo da igreja sua já faz 26 anos, 21 anos, está aqui no irmão Lárcio, 21 anos que ele tem uma célula na casa dele. Não é apóstolo só de altar, não. Mas faz também 1 ano que ele tem uma célula lá em Águas de Lindóia de quinta-feira. Então ele tem 2 células, uma quarta e uma quinta. O seu apóstolo faz isso, viu? Ele não está falando a coisa para os outros fazer que ele não faz. Aí, Carlinhos, você vai abrir na sexta-feira uma casa de paz, na casa de alguém que vai na sua célula, ou de alguém que queira a campanha. Pode ser católico, pode ser espírita, tá certo? Aí você abre essa casa de paz lá também. Aí você vai tocar 2 casas. A hora que terminar a campanha, aí você pega essas pessoas que você ganhou e traz para a sua célula, e fica com uma célula, com todo esse povo que você ganhou. Você vai ganhar muita alma e vai aumentar muito, vai ganhar alma para Jesus e vai aumentar a sua célula. Pegou? Então esse esforço, Deus abençoe. Cada líder multiplica em 2 células. E os crentes mais velhos da igreja, você pode fazer também uma casa de paz. Pelo amor de Deus, principalmente os líderes que eram líderes de células e por algum momento olhou para o vento e parou. Você não pode parar. Você tem um ministério, você tem um chamado de Deus. Então você precisa se empenhar. Apóstolo, vou falar então na célula que eu estou indo, eu vou abrir uma casa de paz. E aí, se você era líder, você pode continuar depois dessa casa de paz. Quem está formando nas escolas, pode continuar. Apóstolo, estou vindo na igreja, sou crente velho. Não é crente velho de idade, eu sou crente já experiente. E eu não fiz as escolas da igreja, tudo. Eu posso abrir uma casa de paz? Pode sim. Ajude a gente a pescar almas. Ajude a gente a salvar vidas. Você pode abrir na sua casa, na casa do seu pai, na casa da sua mãe, na casa do seu irmão, e fazer uma grande obra em nome de Jesus. 1 mais 1 é igual? Há uma multidão. Então, se eu sou uma pessoa, se eu ganho uma para Jesus, nós somos 1000, vai ser uma multidão de 2000 almas, 2000 pessoas salvas. Você vai dar presente para Jesus. E qual é o presente que Ele mais gosta? Mais vale uma alma do que o mundo todo. A Bíblia diz que a festa no céu, quando uma pessoa se arrepende e se converte. Diga amém. E para encerrar, nós terminaremos a campanha com 8 encontros com Deus. As macrocélulas vão se dividir em
4 equipes. E vocês farão, cada equipe, um encontro de homens, um encontro de mulheres. E será 8 encontros. Nós queremos levar 250 pessoas novas convertidas para o encontro com Deus. E será um massacre no inferno e uma festa no céu, em nome de Jesus. Então todos vão trabalhar. E nós vamos ter uma pescaria maravilhosa. Fique em pé, eu quero orar por você. Dê um aplauso a Jesus. Quem pegou? Isso é algo de Deus, do coração do Pai. Faça parte do projeto dele, porque ele fará parte do seu projeto, já tem sido feito. Deus vai honrar você, o honre também, em nome de Jesus. Dia 1º de abril, não é dia da mentira, é dia da verdade. A pastora Zoraide nasceu dia 1º de abril. Eu parei de fumar dia 1º de abril de 1998. Todo dia 1º de abril, Deus me dá um presente. Ela fala, eu que sou o presente, apóstolo. Deus me dá um presente sobrenatural, todo dia 1º de abril. E quem está do meu lado também recebe o presente. Olha lá. Perguntaram, pastora, o apóstolo está soltando aroma no altar? Estamos sentindo cheiro de frutos e de flores. Desde o início do louvor sentimos o cheiro das frutas e agora cheio de flores. A Silvia, né? Que coisa tremenda. Aleluia. Aplausos a Jesus. É muito forte. Não tem nada de aroma não, é o Pai mesmo. Eu vou orar por vocês. Aumenta o teclado para nós, pastora, por favor. E nós vamos encerrar. Eu estou muito empolgado. Tem 28 igrejas entrando com a gente. Isso vai ficar tão gostoso de trabalhar. Vai ser doce, nada obrigado, nada. Vai ser tão doce assim a gente poder servir Jesus juntos, que isso vai se espalhar para outras igrejas que precisam desse despertar de primavera mesmo. E vai ser uma restauração muito forte. Dia 1º, todos os líderes e todos vocês venham para o culto consagrar o mês de abril. Vai ser maravilhoso. E se você estiver do meu lado, tenho certeza que você vai receber um presente também, em nome de Jesus. Eu dei o cigarro para Deus, e todo dia 1º de abril me dá alguma coisa. Eu já fico esperando. Sabe aquela criança de aniversário fica esperando a calói? Papai, não esquece minha calói? Quem lembra disso? Eu, dia 1º de abril, eu fico esperando. Papai, não esquece minha calói. E não esquece a calói de seus filhos também, em nome de Jesus. Pai, eu oro com teus filhos, eu abençoo a todos eles. Peço que o Senhor traga equipamento a eles agora, que o Senhor traga sobre eles esse despertar da vida e esse esforço, principalmente os líderes de células, para que ninguém fique acomodado e ninguém se perca com as lutas do dia a dia, porque é nessa campanha que vai cair por terra as lutas que têm se levantado contra a vida de teus filhos. O Senhor disse para os 72 que forem em Lucas 10, para eles não levar bolsa, nem dinheiro, nem roupa. Era para eles irem, e eles voltaram supridos, nutridos e abençoados, porque o Senhor sustenta aqueles que trabalham no campo missionário. E essa campanha é missão urbana, Pai. Nós não precisamos ir para a África ganhar gente, não. O vizinho nosso está caminhando para o inferno. Então nós ganharemos almas aqui nessa nação. Que o Senhor abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a consolação do Espírito seja sobre a sua vida. Erga a mão todo mundo, diga: Senhor Jesus Cristo, eu peço perdão dos meus pecados e eu reconheço como meu único Senhor e meu Salvador. Salva a minha vida, transforma a minha vida, porque ela pertence ao Senhor, e eu vou usá-la para a tua glória
unge as minhas mãos para trabalhar, dando frutos, pescando e trazendo a vida na vida das pessoas. Diga amém. Deus te abençoe. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. E venha o teu reino, seja feita tua vontade. Minha vontade já deixei, O teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus